Tudo existe no campo, o que você observar, você vai acessar. Era essa realidade. É o experimento da fenda dupla, né? Que o professor Hélio Couto fala sempre. Que foi o que me deu mais ódio daquele. Eu acho que eu disse que eu despertei no ódio. Eu fui uma pessoa que despertei no puro ódio. Porque eu escutei ele falando, né? O professor Hélio Couto. Se você não entendeu o experimento da fenda dupla, você não entendeu nada. E eu com 3, 4, 5 anos de palestra. E eu não tinha entendido 2 ressonâncias e meia, 5 anos de palestra, não tinha entendido porcaria nenhuma. E daí eu fui estudar o tal da ressonância. Obrigada, Jean. Eu fui estudar o tal da ressonância harmônica lá, e não consegui estudar direito. Daí ele falou numa palestra que ele fez. Se você não entender o experimento da fenda dupla, você não entendeu nada. Cara, eu fiquei pé da vida, mas eu fiquei possuída aquele dia. E daí eu fui lá pro procurei todos os vídeos sobre o experimento da fenda dupla e olhava, só que eu não entendia aquilo, cara. Parecia grego aquela porcaria, eu não conseguia entender. Porque quando ele falava o observador colapsa a função de onda, o observador colapsa a realidade, o observador cria tudo, eu ficava pensando, quem que é esse observador? Será que quem que é esse negócio? Eu não conseguia entender o que era aquilo, né? Até que eu fui fazendo pergunta e fui soltando, estudando, e foi, até que eu entendi que eu sou o observador, né? E tudo aquilo que eu percebo no mundo é baseado numa crença que eu tenho, cara. É surreal. Se eu tô percebendo que o dinheiro tá acabando, que o dinheiro tá faltando, que as coisas estão caras, se eu tô percebendo isso, é porque eu tenho uma ideia de falta. E essa ideia de falta é o que está gerando tudo isso. Isso que é você entender o colapso da função de onda. Então, o que eu percebo na minha vida hoje é baseado numa ideia que eu tenho. Então, não adianta eu querer trabalhar mais, arrumar outro emprego, fazer 200 lives por dia, dar desconto. Nada disso vai resolver enquanto eu não mudar a ideia que eu tenho. Porque a ideia que eu tenho é o que está colapsando a onda, é o que está criando a minha realidade. E eu demorei meses para entender isso. Não foi assim, não foi mumu. Para mim é grego isso. O que eu estou explicando para vocês agora, eu acho que é simples. Porque se eu tenho uma ideia aqui, tá? A ideia é o conceito, né? Se eu tenho uma ideia sobre o dinheiro, escassez, falta. Essa ideia, gente, ela foi criada lá atrás, na minha infância. Na fome que eu passei, na falta que eu passei, naquela viagem que eu não pude fazer porque eu não tinha dinheiro, naquela festa que eu fui de alguém, que a festa foi maravilhosa e a minha foi só um bolinho. Então existiu uma diferença, né? Então eu fui numa festa, por exemplo, eu fui numa festa uma vez de uma menina que era uma festa linda, com painel, tudo lindo. Eu tinha 5 aninhos, eu tenho uma foto, a única foto que eu tenho da infância é essa aí. E a minha festa foi 2 meses depois, era só um bolo. Então, né, ali você vai criando aquela ideia, eu sou pobre, olha só, eu mereço só um bolo, a menininha lá teve um festão. Então ali você vai criando aquela ideia, eu sou pobre, eu mereço menos. Então é isso que é o tal do colapso da função de onda, é você entender que você é o observador que colapsa a função de onda, você é o observador que percebe. Só que se eu percebo o dinheiro acabando, os clientes sumindo, as coisas caras, se eu percebo que o dinheiro sempre falta na minha vida, o dinheiro sempre vai embora, nada dá certo para mim na questão financeira, se eu percebo isso, eu, observador, percebo isso, é porque a ideia é dinheiro é falta, dinheiro é problema, dinheiro é escassez. Então eu vivo num estado de escassez. Esse é o meu estado de ser, é escassez. E daí eu me sinto angustiada, eu me sinto ansiosa, eu me sinto perdida, eu me sinto ali, né, literalmente escasso. Daí tudo que eu faço na minha vida é para poupar, é para economizar, é para ter dinheiro, né? Tem gente que coloca água dentro do detergente para economizar, tem gente que bota água dentro do shampoo para economizar, torce a pasta de dente. Eu fazia tudo isso, gente. Eu fazia tudo isso. Torcia a pasta de dente até, né, raspava ali com a faca para tirar até a última gotinha. Shampoo, colocava água, sacudia. Fazia tudo isso aí. Eu fazia. Para quê? Para poupar, para economizar. Por quê? Porque a minha ideia que eu tinha sobre dinheiro era falta.
falta. Eu percebia o dinheiro faltando, o dinheiro acabando, eu percebia, eu via ele. Então, enquanto você... Hoje em dia, quando o professor Hélio Couto falar isso, eu assino embaixo. Enquanto você não entender o colapso da função de onda, você não entende nada. Você não vai mudar a tua vida enquanto você não entender que como você percebe o mundo, o jeito que você vê o mundo é baseado numa ideia que você tem. E essa ideia está sendo refletida. Não é de varde que você foi no mercado no dia que estava tudo caro. Não é de varde que aquela roupa que você queria estava um absurdo, um valor que você não pode comprar. Não é de varde que o teu parente ganhou um presente e você não ganhou. Tudo isso que você está percebendo é como se fosse assim um foco, né? Ó, tem a ideia e a percepção, a ideia e a percepção. A mesma coisa acontece com o relacionamento, né? Você viveu lá na tua infância um relacionamento onde teus pais brigavam, onde os teus pais se batiam, talvez, ou se ofendiam, ou aonde eles trabalhavam muito, não tinham tempo para te cuidar, ou aonde a tua mãe contava para você que o teu pai traía ela, que o teu pai, enfim, cada um com a sua história. Você viveu isso. Então, a sua ideia sobre amor é baseada em carência, em falta, é baseada em abandono. Você tem essa ideia. Amor para mim é abandono, é carência, é falta, é dor, é sofrimento, é rejeição. Porque você viveu tudo isso na sua infância, você viveu tudo isso. Você aceitou isso como verdade. E hoje, quando você conhece alguém, no começo tudo são flores e você, ai, que lindo, ai, meu Deus do céu, que bonitinho. Agora vai, né? Agora vai, agora funciona. Agora encontrei o homem da minha vida, né? De repente você começa a perceber, porque a ideia é torta, gente. De repente você começa a perceber que ele tá estranho, que ele não tá te dando bola, ou que, eu acho que eu não gosto nisso nele, eu não gosto do jeito que ele senta, não gosto do jeito que ele caminha, eu não gosto do jeito que ele fala, não tem química, eu não sei, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Isso que você tá percebendo nele é baseado na sua ideia, na ideia que você sustenta. Quando você muda a ideia, automaticamente muda a percepção. É isso, isso dá uma aula. E foi isso que eu mudei, quando eu entendi tudo na minha vida. Eu disse, cara, não é de varde que eu tô percebendo o meu marido estúpido, agressivo, o jeito que o meu marido tratava os meus filhos, eu tinha pavor daquilo, sabe? Eu tinha pavor de ver o jeito que ele falava com os meus filhos, eu não gostava. Eu sempre achava muito estúpido, eu dizia pra ele, pra que falar desse jeito com as crianças? Pra que isso, pra que aquilo? Só que detalhe, meu marido é um excelente pai. Ele mima até demais as crianças. Só que eu só via os problemas, eu só via os defeitos. Toda vez que eu olhava para ele estava ou fazendo assim, ou ele estava mandando o meu filho secar louça, e para mim, meu Deus do céu, meu filho secar louça, né? Era um absurdo, sabe? Toda vez que eu olhava, eu percebia alguma coisa. Depois que eu entendi isso, eu disse, claro, a minha ideia sobre pai e filho era o quê? Meu pai era extremamente autoritário, extremamente. Meu pai mandava com o olho, gente. Ele só olhava pra gente assim, era uma vez só. Ele falava, vai lavar louça, era na hora. Faz isso aqui pro pai, era na hora. A gente não tinha como falar não pro pai. Né? Ele era extremamente, eu digo que meu pai era maravilhoso. Mas ele tinha só um mandato. Então a minha ideia sobre pais e filhos era, o pai é duro, o pai é muito grosso, muito estúpido, o pai é mandão, né? Essa era a minha ideia, autoritário, sobre pai e filho. Então, quando eu via o meu marido agindo com meus filhos, eu via a minha percepção, o que eu tinha de ideia, né, sobre pai e filho. É muito louco isso, mas quando tu entende, tu sai da Matrix, tu sai dessa prisão. Tu começa a dizer assim, cara, isso que eu tô percebendo nele é baseado na ideia que eu tenho. Não é que ele seja assim. Tanto que quando eu mudei a minha percepção, meu marido mudou da água para o vinho. Nossa, ele mudou totalmente com as crianças. Ele, sabe, eu não percebo mais nada de errado. Porque eu mudei. Autoestima e confiança andam na mesma linha, andam juntinha. Né? Quem é o vendedor que vende mais? É aquele que é mais confiante, aquele que tem uma autoestima elevada. E não importa se ele é baixinho, magrinho, gordinho, não interessa. Se ele tem autoconfiança, se ele tem autoestima, ele vai para cima.
Quando estamos na identidade próspera e as pessoas começam a pedir dinheiro emprestado, o que fazer? Se você quer emprestar, você empresta. E observa o que está acontecendo ali, né, Vivi? Por exemplo, tá, cara, agora eu vesti uma identidade próspera, abundante, tá todo mundo me pedindo emprestado? Qual a ideia que eu tenho ali sobre isso? Tá? Tem muita gente que se sabota nesse quesito. Toda vez que eu tenho muito dinheiro, todo mundo começa a me pedir dinheiro emprestado. Então, né, a ideia é, não posso ter dinheiro, porque daí eu não preciso emprestar. Tem um monte de gente que se sabota, bota tudo o dinheiro fora, perde tudo, faz um monte de negócio errado. Porque a ideia é, se eu tenho dinheiro, a família começa a me sugar. Então eu boto tudo fora, inconsciente, né? Boto tudo fora para manter essa ideia. Não é bom ter dinheiro, é perigoso ter dinheiro. Porque se eu tenho que ficar emprestando para os outros. E daí a pessoa faz um monte de negócio errado, perde tudo, leva golpe, e daí perde tudo. Daí quando vem o parente pedir, a pessoa enche a boca e fala assim, eu não tenho nada, cara, eu levei um golpe, meu Deus do céu, eu perdi tudo que eu tinha. Olha, tá difícil, tá complicado, se eu tivesse, eu te emprestava. É só para justificar a ideia que você tem. Então tem que perceber que você tem uma crença aí por trás, tá, Vivi? E essa crença tá te mantendo aprisionada, né? Então, às vezes até impede a gente de prosperar. Tem que ressignificar isso. Muda isso. O dinheiro é meu, é para ficar comigo. Eu mereço ter dinheiro, eu mereço ser próspero, eu mereço ser abundante. Eu não tenho obrigação com ninguém, né? Tem que mudar isso aí. Boa noite, Edi, tudo bem? Economizar é errado. É que a intenção, né? Por que você vai economizar? Por que você quer economizar? Entende? Por que eu vou economizar? Porque eu tenho medo que falte. Então, se eu tenho medo que falte, a crença é na falta. E vai faltar, pode ter certeza disso. Mari, quando você está sem emprego e precisa economizar, como agir? Tenho outro, não tenho outro ainda. Olha só, você está numa realidade agora onde você não tem emprego. E daí você está economizando porque você não tem emprego. Então, aceita uma nova ideia. Aceita que você já está trabalhando. Ou aceita, a partir de tal dia eu começo a trabalhar. Agora que eu sei que eu estou trabalhando, o que eu vou fazer? Será mesmo que agora que eu sei que eu estou trabalhando eu preciso economizar? Entende? Então, a ideia que você está sustentando agora é estou desempregada. Daí, a consequência é preciso economizar. Então, até quando você vai sustentar essa ideia de estou desempregada? A mesma coisa, eu atendi semana passada uma moça, ou semana retrasada, não me lembro, que ela me falou bem assim, ó, Mari, eu tô há 2 anos sem um relacionamento, eu estou há 2 anos sem um relacionamento, ela falou umas 20 vezes isso. Então, a ideia que ela tem é, eu estou sem relacionamento, eu estou sem relacionamento. Meu marido mudou da água pro vinho depois de você, Mari. Hoje, um dia maravilhoso para nós dois. Que bom, Ana, fico feliz de poder ajudar. Uzinete, boa noite. Thalícia, boa noite. 20k pra cima. Pois é, temos bem, né? Valeu a pena a live de hoje. Como fazer para um ficante assumir o relacionamento? Aceita. Aceita agora a ideia, né? Aceita uma ideia. Eu estou namorando com fulano de tal. E solta. Vai viver a sua vida, né? Vai viver a sua vida na certeza que você já está vivendo esse relacionamento. E se não der certo, daí você procura qual é a ideia que não está dando certo. Mas dinheiro deve ser emprestado, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. O banco não empresta dinheiro? Presta, qual o problema? Dinheiro é seu, se você quer emprestar, se você quer dar, se você quer cobrar juro, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Como agir diante de um familiar doente que mora com você? Pois é, aí que tá, né? Qual é a ideia que você tem sobre cuidar das pessoas? Será que você está aceitando hoje que você é a cuidadora? Né? Você está sustentando alguma ideia, porque se existe um familiar doente e eu tenho que cuidar dele, quer dizer que eu estou aceitando isso, que eu sou a cuidadora da família, que eu tenho que estar ali, que eu tenho que cuidar, que eu tenho obrigação com aquela pessoa. Então, tudo que acontece me mostra que eu tenho obrigação com aquela pessoa. E cada vez mais e mais e mais você vai ter obrigação com aquela pessoa. E quando aquela pessoa não estiver mais aqui junto, né, conosco, vai vir outra pessoa para você cuidar, você pode ter certeza. Porque você hoje se vê como uma cuidadora. Como você tem obrigação com aquela pessoa. Tá? Enquanto você não sair desse personagem, a cuidadora, você não consegue sair dessa situação.
Você tem que saber o que te prende nessa situação, né? Hoje fui a um restaurante e tinha uma moça pedindo, não dei. A moça tinha 6 crianças. É aquela história de dar ou não dar, gente, é quando você sente esmola ou doação, seja o que for, né? É quando você sente vontade. Você passou por alguém, sentiu vontade de dar, dê o dinheiro, não, sem se preocupar com o que a pessoa vai fazer, se ela vai comer, se ela vai picar, botar no lixo, não interessa. Você sentiu vontade de dar dinheiro para a pessoa, dê. Não sentiu, continua, vai para frente. Boa noite, eu já estou há 3 anos só arrumando dívidas. Termino uma e foco em outra. Por quê? Exatamente por isso, né? Porque você está focado nessa ideia, que você só arruma dívida, que você só tem dívida. Então essa é a ideia. Você terminou de pagar um boleto, começa outro. Terminou de pagar um boleto, começa outro. Então você tem que mudar essa ideia, aceitar que você fabrica dinheiro, que o dinheiro prospera na sua mão, que o dinheiro prospera na sua vida. E ver o que está mantendo essa ideia, né? Mas se a pessoa tem um objetivo de comprar uma casa, ela não deve economizar para juntar dinheiro? Não. Se você sabe que tudo vem da consciência, por que você precisa economizar para ter uma casa? Será mesmo que a casa não pode vir de outra maneira? Tem tanta gente por aí ganhando casa de maneiras inimagináveis. A minha vizinha ganhou uma casa, ó, ela começou a namorar, né? Começou a namorar, noivou, tal e tal e tal e tal. De repente, o vô do namorado dela veio a falecer e deixou a casa para ela e para o namorado. Do nada, ganhou uma casa, com móveis, com tudo dentro, tudo prontinho, só ir lá e morar. Né? Ah, coisa. Ganhou uma casa. Tanta gente ganha ou faz um financiamento, uma coisa. Gente, o problema é que nós queremos trilhar o caminho. O dinheiro eu não estou vendendo, então não tenho dinheiro porque eu não estou vendendo. O dinheiro não vem só do teu trabalho. O dinheiro vem da consciência, infinitas formas. Pode brotar dinheiro de infinitas formas. Então, enquanto a gente não entender que tudo vem da consciência, o dinheiro, o relacionamento, a pessoa ideal, o peso, as ideias, tudo vem da consciência. Tudo, absolutamente tudo vem da consciência. Então, quando você está juntando dinheiro para comprar uma casa, juntando dinheiro para comprar um carro, você está trilhando o caminho mais difícil. Você está escolhendo aquele caminho difícil, aquele caminho complicado. Entendeu? Você que está escolhendo isso. A consciência poderia te entregar a casa de outra forma, mas você escolheu dessa aí. Então tá bom. É uma escolha tua. Como mudar a ideia? Deus me livre de casar de novo. Casamento anterior, fui agredida fisicamente. Pois é porque para você, casamento é sinal de sofrimento, né? Então, toda vez que você casar ou ter algum relacionamento, vai ter agressão, vai ter sofrimento. Então, você tem que simplesmente aceitar que você merece viver um relacionamento maravilhoso, que você vai viver sim um relacionamento maravilhoso. Muda isso. Eu sempre digo para você, quando você muda a sua ideia agora, o seu passado inteirinho muda. O passado não é fixo, gente. Porque eu passei por isso agora. Não, se eu mudar agora, se eu escolher uma nova ideia agora, consciente, todo o meu passado muda. Consequentemente, o meu futuro muda também. Só que o foco é em mudar a ideia que está sustentando essa realidade agora. Enquanto eu não mudar a ideia que está sustentando a minha realidade agora, eu vou viver num looping. Meus pais, Mari, me sinto com o dever, já que fizeram tanto por mim. Como mudar esse pensamento? Aceite que você cuida dos seus pais por amor, porque você quer. E daí, quanto mais você ficar nessa ideia, mais livres e independentes eles ficam. E talvez você até não precise mais cuidar tanto assim dele, outras pessoas se disponibilizem em cuidar, muita coisa pode acontecer. Eles podem até melhorar a saúde, ficarem um pouco melhores, enfim. Muita coisa pode acontecer. Só que enquanto você tem essa ideia de eu tenho que cuidar, porque eu meio que estou pagando, né? Uma ideia muito antiga, que os filhos têm obrigação de cuidar os pais. Não é obrigação. Um dia eu atendi uma moça que ela estava passando por uma situação que a mãe dela
se eu não me engano, a mãe dela tinha uns problemas de saúde e tal, e a mãe dela queria morar num lar de idosos. A mãe dela queria morar no lar de idosos. Só que ela chegou para mim e disse: não, Mari, eu não posso colocar minha mãe lá. Como é que eu vou colocar? E eu vou me sentir culpada porque não sei o que lá. Isso é um problema na minha vida. Eu não consigo mais trabalhar, tá tudo travado, não sei o que. Só que eu sei que eu tenho obrigação de cuidar da minha mãe, que não sei o que. Eu disse: cara, você não tem obrigação nenhuma de cuidar da tua mãe. Porque existem, sim, muitos lugares maravilhosos onde você pode colocar a tua mãe, você pode pesquisar um lugar bom, né? Você pode ir toda semana visitar a tua mãe, você pode, né? Não vai pegar qualquer buraco e vai enfiar a tua mãe. Só que se é uma vontade da tua mãe ficar numa casa de repouso, é uma vontade dela, é um desejo dela, e você fica ali nessa briga interna, é porque você tem uma ideia. Se eu abandonar minha mãe, o que os outros vão falar? Se eu colocar ela numa casa de repouso, o que os outros vão pensar? Será que Deus não vai me castigar? É tudo ideias que a gente está segurando. E daí a vida dela profissional foi pro buraco, ela já estava com ansiedade, já estava com um monte de coisa. Quando a gente olhou para aquela ideia, eu disse: vamos soltar isso aí. Não, você não tem obrigação de estar junto com a sua mãe, já que nem é uma vontade dela. Então aceita que a tua mãe tem autonomia e que se ela quiser morar num lar, né, de idosos, você vai procurar o melhor lugar para ela, você vai estar presente ali, vai visitar ela, vai estar sempre presente, não vai abandonar, mas que você também tem uma vida para viver, né? E daí, enfim, ressignificando tudo aquilo e bora para frente. Deus é meu suplemento, exatamente. O meu suprimento é divino, né? Eu trabalho dia sim, dia não, e nas folgas faxina. Eu não aguento mais nem colocar o pé no chão. Pois é, que você escolheu, né, Mike? Você escolheu que a vida é difícil, que para ganhar dinheiro tem que ser difícil. Senão, não vale a pena. Então, enquanto você não mudar essa ideia, você vai continuar trabalhando que nem um burro de carga até não aguentar mais. Até arrumar alguma coisa para te paralisar. Por que você acha que as pessoas ficam doentes? Por que você acha que às vezes acontecem as coisas e a pessoa não consegue mais trabalhar? Por quê? Porque a pessoa se esgota, ela vai no seu limite. Ela vai, né, naquela ideia dela. A ideia é: o dinheiro é difícil, a vida é difícil, tem que se lascar para ter. E daí você acaba percebendo que a vida é difícil, procurando um monte de trabalho, um monte de coisa, e trabalhando. Só que uma hora não aguenta. Daí vem as consequências. Daí vem as dores, daí vem os problemas, daí vem tudo aquilo. É sobre você mudar a ideia que você tem. O dinheiro não precisa ser difícil. Você aceitou que ele é difícil. Tá? Você não precisa ter o dinheiro de forma difícil. Só que é uma coisa que você aceitou. Então, ele está vindo para você de forma difícil. Me ajuda a mudar minha mente, Mari. Eu sempre tenho que pagar conta. Olha, você mesmo está falando aí as suas ideias que você tem. A primeira ideia que você tem é que dinheiro é difícil. Então você vai ter que trabalhar muito para ter dinheiro. Muito, 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 e nunca vai ter. Porque para manter, gente, a ideia que a gente tem, ela tem que ser mantida. Isso é uma merda. Pronto, falei. A ideia que a gente tem, ela precisa ser mantida, é um looping, ela precisa ser mantida. Então, se eu tenho uma ideia, até deixa eu tentar pegar aqui um papelote. Olha eu, papelote. Se eu tenho uma ideia, gente, se eu tenho uma ideia de que dinheiro é difícil, ó, eu vou tentar fazer de uma maneira bem simples aqui para vocês entenderem, tá? Se eu tenho uma ideia, ó, essa é a ideia, tá? Essa ideia foi construída lá na minha infância, pelo que eu vivi, pelo que eu presenciei, pelo que eu senti sobre dinheiro, ok? Se eu tenho uma ideia de que dinheiro é difícil, é complicado de ganhar, tá? A ideia, dinheiro é difícil. Tudo que acontece na minha vida, que são os padrões que eu falo para vocês, vem para manter essa ideia viva. Então eu fico o dia inteiro pensando que a vida é difícil, que as coisas são difíceis, que eu não aguento mais, que tudo é complicado. Eu fico me sentindo insegura, insatisfeita, ansiosa, perdida, exausta. Eu trabalho em 2, 3 lugares. Daí dói o corpo, dói as costas, daí eu fico doente.
daí eu perco dinheiro, daí eu tomo um golpe, tomo um calote, quebra a geladeira, eu faço mais dívida, mais problema. Tudo que acontece, gente, tudo que acontece é para manter a minha ideia. Dinheiro é difícil. Então essa coisa aí de, ai, do nada eu encontrei fulano lá e ele falou que pelo menos ele trabalha bastante, mas pelo menos o dinheiro dele é justo. O dinheiro dele é honesto. Não foi do nada que você encontrou fulano. Ele veio justamente para confirmar a tua crença. O livro que chega para você, os vídeos que chegam para você, os cursos que chegam para você, tudo vem para confirmar a tua crença. Tudo, absolutamente tudo vem para confirmar a crença. Não existe acaso, não existe acaso. Ai, do nada, não tem do nada, meu amor, não existe do nada. Não foi do nada que o teu carro quebrou, não foi do nada que fulano te pediu dinheiro e não te pagou, não foi do nada que a geladeira pifou. Nada acontece do nada, tudo vem para confirmar a crença. Eu tinha essa crença de que o dinheiro era difícil de conseguir, de que o dinheiro era complicado. Eu trabalhava 12 a 14 horas por dia. Eu trabalhava que nem uma doida, de segunda a segunda. E no final do mês eu não tinha dinheiro nem para comprar uma tanga. Literal, gente, o meu dinheiro era só para pagar conta. Eu terminava um boleto e carcava outro. Eu terminava de pagar a geladeira, queimava o forno. Eu terminava de pagar o forno, queimava o micro-ondas. Terminava de pagar o micro-ondas, quebrava o carro. Era sempre assim, era desse jeito. E a vida era desse jeito, era sempre desse jeito. Tinha meses que eu gastava mais de R$ 1.000 só com remédio pro meu filho, para asma. E o dinheiro não dava para nada e eu não conseguia nada. Eu não conseguia manter. E tudo o que acontecia vinha para me confirmar. Tudo o que acontecia. As pessoas que eu conversava, eu lembro que naquela época eu conversava muito com um parente meu, e quase todo dia nós conversávamos um pouquinho, dava uma risada e tal. E ele fazia umas entregas para mim aqui no meu trabalho. E daí ele falava sempre para mim, essa vida tá louca, olha, mais dívida, mais problema, meu Deus do céu, quanta dívida, eu não aguento mais. Toda hora dívida, dívida, dívida. E eu achava aquilo normal, sabe? As pessoas chegavam para mim falando de dívida, falando de problema, eu achava normal aquilo. Até que eu entendi, cara, agora eu percebo, aquelas pessoas elas vinham para me mostrar que eu acreditava que dinheiro era dívida, que dinheiro era problema. Eu ia pagar eu ganhava um dinheirinho, eu corria lá pagar 4, 5 prestações adiantadas daquele que eu tinha, porque eu queria acabar com aquelas dívidas, daí eu acabava uma, fazia outra, acabava uma, fazia outra. Tudo para confirmar essa ideia. Então tudo na tua vida é para confirmar a ideia. Relacionamento a mesma coisa. Se você tem uma ideia que relacionamento é difícil, que você não tem sorte, que você nasceu para sofrer, você vai pensar o dia inteiro em como manifestar o relacionamento, como fazer para ele te olhar, para ele te ligar, para ele falar com você, como que você vai conseguir um relacionamento, você vai se sentir ansiosa, insatisfeita, insegura. Você vai começar a fazer de tudo para conseguir um relacionamento, vai entrar em site de relacionamento, vai ir na academia para conhecer alguém, vai no restaurante para conhecer alguém, você vai começar a stalkear, olhar foto de ex, tudo confirma. Daí chega aquela pessoa na tua vida, aquela pessoa te faz sofrer, aquela pessoa te engana, aquela pessoa te trai, tudo para confirmar a crença, tudo, tudo, tudo. Então não existe acaso, não existe, tudo é uma confirmação da crença que você tem. Como fazer para o chefe aumentar o meu salário? Primeira coisa, aceita a ideia, né? Que você tem um salário X ou que você ganhou o aumento de salário. E depois aceite que você é merecedora, que você merece um aumento de salário, que você já tem esse aumento de salário, percebendo tudo isso. Então, eu tenho a ideia e eu percebo isso na minha vida. É a ideia e a percepção. É assim que você muda a tua vida, tá? Porque essa pessoa, por exemplo, ó, tá? Essa pessoa aqui, ó, preciso de um aumento de salário. Essa é a tua ideia, preciso de um aumento de salário. Essa pessoa aqui, ela tem a confirmação todos os dias de que ela precisa de aumento de salário. Ela quer comprar uma coisa, ela não tem dinheiro. Ela vê os outros fazendo as coisas, ela não consegue. Ela vê as pessoas ganhando aumento, ela não ganha. Então ela sabe que ela precisa de um aumento de salário. Essa é a ideia dela. Ok? Como é que ela muda isso? Ela muda a ideia e muda a percepção. É assim que ela muda. Oi, vida. Adorei, vida. Boa noite. Um pessoal aqui onde eu moro fica o dia inteiro na rua e não trabalha. Me pergunto como se sustenta. Pois é.
Pois é que só o fato de você se perguntar isso já mostra que você tem crenças bem diferentes da deles. Hoje em dia, tem gente que trabalha com internet, a maioria das pessoas trabalha com internet, tem streamer, tem youtuber, tem pessoa que faz dancinha pro TikTok e estoura. A Virgínia, gente, não ficou milionária fazendo dancinha, fazendo coisinha, e não ganha rios de dinheiro fazendo dancinha? E qual é o problema? Nenhum. É você que aceitou que ganhar dinheiro é difícil, então tudo bem. Ela aceitou que ganhar dinheiro é fácil. E vivem bem arrumado e fazendo churrasco, tu viu? Para eles a vida é fácil. Para eles a vida é fácil, o dinheiro vem fácil, a coisa é fácil. Eles têm uma ideia boa sobre o dinheiro. Capaz, ó, a outra ali, cheia de crença. Capaz. Isso aí trabalham coisas que vocês nem imaginam. Acho engraçado isso, mas agora sei o porquê. Que seja divulgando tigrinho, que seja, gente. Não tem certo e não tem errado. A gente que tem crença. Não tem certo e não tem errado. Se a pessoa divulga ou não divulga, se ela faz ou se ela não faz, ela tá vivendo e você viva também. Oi, Iris. 31K, putz. Eu acho é lindo, maravilhosa, exatamente. Deixa o povo dançar, rebolar, requebrar, fazer dublagem, fazer streamer, o que quiser. Vai fazer o que você quiser, meu amor. O dinheiro é seu, a vida é sua, vai ser feliz. Não tem certo e não tem errado. Ah, mas fulana ganha dinheiro dançando. Que maravilha! Que maravilha, que coisa maravilhosa, por mais pessoas assim. Ah, mas fulana é do job. Ótimo, deixa ela ser do job. Ela é feliz? É, então bora pra cima. Ai, fulano é mentor e fica... Deixa a pessoa ser mentor e deixa a pessoa ajudar os outros e não importa. Fulano escreveu um livro maravilhoso. Gente, aprenda a aplaudir o sucesso do outro. Você só vai ter aquilo que você aplaude. Você nunca vai ter aquilo que você não aplaude. Ai, fulano ótimo, maravilhoso. Ai, fulano cobra, que bom. Ai, fulano vai fazer um livro maravilhoso, abençoado seja, que ele venda muito esse livro. É sobre isso. Vamos aplaudir o sucesso do outro. Que coisa maravilhosa. O vizinho comprou um carro, botou uma piscina, plantou. Vamos. É sobre isso. É sobre isso. Ai, fulano, que bom. Que maravilha. Ai, Virgínia tá milionária. Que seja bilionária, trilionária. Que coisa maravilhosa. A mulher saiu do nada, estourou, casou com quem quis, teve filho, sucesso, vende tudo que bota a mão. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente tem que aprender com essas pessoas e não ficar julgando. Né? Não ficar julgando. Quando você entender as ideias que você está sustentando, você entende o porquê que você não sai do buraco. Né? E às vezes eu fico escutando o povo aí. Ai, porque fulano quer vender. Que bom, amor. Que bom que ele tem um produto para vender, né? E você tá fazendo o quê? Julgando a vida dos outros? Que bom que ele criou um livro, um e-book, um curso, uma mentoria, seja o que for. Que maravilha que ele fez isso, que ele tá vendendo, que ele tá vivendo. E você tá fazendo o quê dessa sua vida, além de ficar julgando a vida dos outros? Né? Vamos para cima, vamos cuidar da gente, vamos viver. Você nunca vai ter na tua vida aquilo que você julga, nunca, absolutamente nunca. Se você fica julgando o que o outro ganha, a forma que ele vive, você não terá. Ah, porque aquela lá só presta para cuidar do corpo. Que maravilhosa. Tá cuidando do corpo dela e você tá cuidando do quê? Da língua. Vai cuidar da sua língua. É sobre isso. É isso. Ai, fulano passa o dia inteiro postando foto de academia. Que maravilhoso, gente. Que é sinal que ela cuida dela, cuida da vida dela. Né? E você tem que cuidar da tua língua. Cuidar do que você foca. Você nunca terá na tua vida aquilo que você julga no outro. Nunca. Ai, mas fulano só fica cobrando mentoria. Ótimo, amor, que maravilha. Ele criou uma mentoria que tá vendendo, que ele tá bombando, e você olha para ele e aprende como é que ele faz. Vai lá, fica olhando assim para ele, como é que ele faz, o que ele fala. Fica tentando aprender como é que foi que ele fez para vender isso. Porque é assim, na vida a gente vende tudo é venda. Nosso maior bem hoje em dia é o nosso tempo. E se você não valoriza o seu tempo, você vai viver na merda.
Onde é que você está colocando o teu tempo? Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã para malhar. Depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou fazer vídeo, vou fazer mentoria. Por quê? Porque eu cuido da minha vida. Então vamos lá. O teu maior bem é o teu tempo. Cada segundo é importante. O que você está fazendo da tua vida? O outro tá indo, tá bombando, tá vendendo livro, mentoria, curso, job, seja o que for. E que maravilha! Tá vendendo o produto do TikTok. Ele tá vivendo e você tá fazendo o quê? Infeliz. O que você tá fazendo além de criticar a vida do outro? Decora isso. Tudo que você julga, você não vai viver. Tá julgando o outro que tá vendendo mentoria, você jamais venderá. Tá julgando o outro que tá vendendo livro, tá vendendo tanga, que tá vendendo... Você jamais será um bom vendedor, porque você é um julgador. Você tá, ó... Oi, Irma, boa noite. Namorado da minha irmã ganhou 19 mil, foi apostar de novo e perdeu. Porque ele tem crença de não merecimento, né? Ele ganhou 19 mil e daí ele não se sente merecedor, né? Ele tem crenças horrorosas sobre dinheiro e ele foi lá botar fora porque ele não se garante com o dinheiro. Isso acontece muito com as pessoas. Muito, 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 muito. A pessoa ganha um dinheiro, fatura um dinheiro e joga tudo fora. Mari, quando as pessoas vão fazer mentoria, as crenças maiores são da vida financeira? Sim. A maioria. Não consigo vender, não consigo prosperar, o meu negócio não vai para frente e a famosa relacionamento. É relacionamento e vida financeira. São o que eu mais pego. Um que outro é saúde, muito raro. Que bom, né, que as pessoas estão bem de saúde. E um que outro tu pega sobre corpo. Ah, eu queria meu corpo, não tô gostando do meu corpo e tal. A gente acaba pegando, mas a maioria, assim, eu diria que uns 95% é financeira e relacionamento. A grande maioria. Pensamento positivo gera positividade. É foco, né? Foco positivo. A Belle deve estar fazendo streamer, deve estar lá, fazendo live. Ultimamente eu comecei a pensar positivamente e sinto que as coisas estão bem melhor. Com certeza. Eu digo assim, ó, ficar com um pensamentozinho positivo não vai mudar a sua vida. Só que é muito melhor você ter pensamento positivo do que negativo, né? Porque enfiar a cara no esgoto também não é interessante. Isso sim é um despertar, com certeza. Despertar é você aprender que só existe você no mundo, só existe você. Ou você se coloca em primeiro lugar, ou você cuida da sua vida, ou você decide prosperar. Gente, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é relacionamento, é corpo, é negócio, é autoestima, é relacionamento, é tudo. Prosperidade é tudo, é absolutamente tudo. Só que acima de tudo é uma decisão. No dia que você decidir, cara, eu não aceito mais migalha, eu não aceito mais resto dos outros, eu não aceito mais contar moedinha para pegar ônibus, eu não aceito mais ficar ganhando um salarinho de merda, eu não aceito mais. A partir de hoje, eu vou comprar o melhor perfume, a melhor roupa, o melhor calçado, eu vou viajar quando eu quiser, eu vou viver a vida que eu quiser. A partir de hoje, eu vou viver o que eu quiser. E aí vai viver essa vida baseado no que você decidiu. Então, agora que eu sou próspero, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais prosperidade todos os dias, mais saúde todos os dias. É uma decisão. A mudança de vida é uma decisão. Se você quer chegar aonde alguém está, observe o que ele fez para conseguir. Com certeza. Observe o que ele fez para conseguir. Para de criticar. Olha aí a chave. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Perfeito, Igor. Perfeito, exatamente isso. Para de criticar quem está vendendo. Vai fazer também. Ai, agora final do ano, todo mundo vendendo coisa. E o que você está vendendo, meu amor? O que você está vendendo? Chegou o Natal, você vai vender árvore, vai vender bola, vai vender torta de Natal, biscoito natalino, vai vender alguma coisa. Porque a vida é isso. Você tá lá na empresa trabalhando, você tá vendendo tuas horas. Tua vida você tá vendendo lá. Tudo é venda. Tudo é venda.
Então, para de criticar os outros e bora descobrir o que você pode vender aí. Eu estou vivendo como uma criança, levando a vida na brincadeira. A vida é uma... Com certeza, a vida é uma verdadeira festa. Hoje eu comi feijão. Que bom, feijão é muito bom. O que é energia negativa e energia positiva e como controlar? Não existe energia negativa e positiva, né? É uma crença que você tem. Então, esse negócio de, eu tô com energia negativa, eu tô com energia positiva, quanto mais você foca nisso, mais aumenta. Quanto mais você pensa em como eu posso mudar minha energia, como mudar minha energia, mais e mais eu me prendo nela. Então, geralmente, pessoal, quando as pessoas chegam para mim, elas chegam aqui, ó, tá? Essa que é a verdade. A maioria das pessoas chega para mim aqui, né? Nessa frequência de falta, medo, precisão, dúvida, insegurança, ansiedade, tristeza, elas estão aqui, né? Então aqui é uma energia mais densa, pesada, uma energia ruim, não é legal ficar aqui, né? Quando você entende como funcionam as coisas, você salta, daí você vai ficar aqui em cima, que é uma energia de certeza, de clareza, de firmeza, de posse, de poder. Então você já salta aqui. Como é que eu controlo? Não tem como controlar, tem que ser. Seja a pessoa que é feliz, seja a pessoa que tem tudo, seja a pessoa que é abundante, seja essa pessoa. Oi, Érica, boa noite. Mário, você assistiu o documentário Quem Somos Nós? Já assisti umas 10 vezes, eu acho, no mínimo. Todo mundo, a tropa do professor Hélio Couto, todo mundo já assistiu, né? Quem Somos Nós, o livro Mentes Gozantes, todo mundo já assistiu. Todo mundo já assistiu, né? A tropa do professor Hélio Couto, todo mundo já assistiu. É um filme interessante, assim, interessante, e ele fala exatamente disso, né? Quem assistiu o filme Quem Somos Nós, o documentário, né? Que é mais um filme, documentário, enfim. A parte que a moça vai na festa de casamento e ela começa a perceber as mulheres com cara feia, os homens assim, ela começa a perceber tudo aquilo lá no casamento, né? Até a inquietação dela aí no casamento mostra o trauma que ela teve lá no primeiro casamento que ela teve, que ela foi abandonada, ela foi traída. A mulher foi traída lá na festa do casamento, ela foi traída, foi uma coisa assim, ela foi traída pelo noivo, e daí se separou. E daí veio uma situação que ela teve que fotografar um casamento, né? Para ver como tudo vem para dar na nossa cara. Não adianta fugir, gente, não adianta. Quanto mais você foge, mais você apanha, não adianta, tá? E daí ela foi lá na festa e tal, e lá ela percebia as pessoas, ela começou a se sentir mal, ela começou a se sentir perdida, angustiada, justamente ela viu algum outro cara traindo a pessoa, ela achou que era o noivo, e ela já fez uma bagunça na cabeça dela, tudo isso baseado na ideia que ela tinha, que relacionamento era um CO. Então aquele documentário lá é bem interessante, quando você olha para ele, você percebe o que a crença, o que a ideia faz com a pessoa. Só que enquanto você não entender isso que eu falei para vocês, você não acaba não conseguindo mudar. Por quê? Porque a ideia que eu tenho, ela é baseada na vida que eu tive. Então a gente tem que parar de jogar a sujeirinha para debaixo do tapete. A gente faz muito isso, muito demais. Sabe, a gente joga toda a sujeira para debaixo do tapete, só que chega uma hora que começa a voar na nossa cara. Começa a voar na nossa cara. Por quê? Porque quanto mais eu fujo do relacionamento, mais o relacionamento me persegue. Quanto mais eu fujo, quanto mais eu me acho feia, quanto mais eu tapo a minha cara, quanto mais eu tento me esconder, mais eu vou ser puxada para um trabalho onde eu tenho que me mostrar, onde eu tenho que mostrar meu rosto. Entende? É assim que funciona. Quanto mais você foge daquela situação da dívida, mais dívida chega para você, mais dívida, mais problema, mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que tem aquela frase: ou pelo amor ou pela dor, você vai do mesmo jeito. Você vai pelo amor ou pela dor. Então, ou você vai se curar pelo amor ou você vai se curar pela dor. Não tem outro jeito. Então, observa hoje. O que está te incomodando? É o meu rosto. Está me incomodando o meu rosto. E tal, por que tá te incomodando?
Então você vai olhar qual é a ideia que tem. Ah, essa ideia que eu tenho que eu sou feia, que eu sou inadequada, que ninguém gosta de mim, ou que o meu corpo acaba atraindo olhares, né? Essa coisa religiosa, principalmente quem foi criado no meio da religião, de mulher tem que se tapar, porque os homens olham, porque os homens abusam, porque mulher tem que ser recatada. Daí pode ser que ela segurou essa ideia, que o corpo tem que ser recatado e tal. Daí a pessoa vai sustentar. Essa ideia, gente, ela é sustentada pelo que você viveu na infância. Observe o que eu acreditei lá na infância. E é lá que você vai desconstruir isso. Por isso que eu falo, tudo que você está vivendo hoje, tudo, amor, tudo, absolutamente tudo é uma ideia que você está sustentando. É uma ideia que você está sustentando. Mudou a ideia, tudo muda automaticamente. É assim que funciona. Mari, tem como manifestar prosperidade para filhos? Sim, você consegue manifestar as coisas para as outras pessoas também. Você só tem que mudar a perspectiva que você tem sobre ele. Tá? Você tem que mudar a ideia que você tem sobre o teu filho. Você mudando, você consegue dar um grande up na vida dele. Tanto que tem mães que mantêm os filhos na pobreza por causa de uma ideia torta que ela tem. Principalmente uma mãe que criou o filho sozinha. Foi muito difícil, muito sacrificoso. E dela criou aquele filho assim, ó. Eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, porque se não fosse eu, ele tinha morrido de fome, não sei o quê. A gente tem essa coisa de mãe, né? Eu sei porque eu criei minha filha praticamente sozinha, minha filha mais velha, e eu tinha essa coisa de eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que dar tudo, porque se não fosse eu, aquela coisa de mãe que criou o filho sozinha, né? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que tudo ela precisava de mim. Tudo na vida dela dava problema e ela vinha para mim. Ai, mãe, me empresta isso. Ai, mãe, me dá isso. Ai, mãe, isso aqui. Ela tava sempre no problema. E aquilo começou a me incomodar, porque caramba, já é adulta, né? Vambora. E aquilo começou a me incomodar. Só que ao mesmo tempo, mãe, como é que vai dizer que não? E daí chegou uma hora que eu disse, cara, tem alguma coisa aí que eu não tô percebendo, né? E eu fui entender que era uma ideia. Que era uma ideia que eu tinha sobre ela. Eu tinha uma ideia sobre ela. A primeira ideia era comigo, que eu sou a guerreira, a mulher guerreira, né? Que sustenta todo mundo, que tem que se virar, que tem que dar um jeito. E a segunda era uma ideia que eu tinha sobre ela. Eu acreditava que ela era frágil, que ela era uma coitada, porque ela sofreu muito, porque o pai abandonou, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque o pai dela não foi presente na vida dela do jeito que deveria ter sido, que ela não teve tudo que os colegas tiveram, ou que os outros tiveram. Então eu via a minha filha como uma coitadinha, né? Uma coitadinha que não teve sorte na vida. Então, a maneira como eu me vejo, a ideia que eu tenho sobre mim, sobre os outros, eu vou acabar vivendo. Então, ela não dava certo na vida dela, porque eu tinha que manter a minha ideia sobre ela. É uma merda isso, cara. Literal. A gente acaba atrapalhando a vida dos nossos filhos, a gente acaba atrapalhando a vida das pessoas que a gente ama, porque a gente tem uma ideia torta sobre eles. E tudo que acontece vem para sustentar essa ideia. Daí o filho não consegue prosperar, o negócio do filho não dá certo, e daí você confirma a sua própria crença. Eu gostei da parte do metrô que mostra a forma. É, aquela parte lá é legal, é legal. Mas aquela outra é muito legal também. Não, eu assisti no YouTube. No meu é a minha barriga, acho ela enorme. Então é que você se vê como uma pessoa feia ou inadequada, enfim, você tem uma visão sobre você torta, né? Daí você tem que ressignificar isso. Interessante sobre a sua filha, pois vivia exatamente algo parecido. Sim, gente, as ideias que eu trago para vocês aqui, eu vivo elas, né? Então eu tinha uma ideia sobre a minha filha e tudo, e ela, cara, ela não conseguia prosperar, ela não conseguia ir para frente e TTT, ela me chamava, ai mãe, eu preciso disso, ai mãe, tal negócio deu errado, ai mãe, me ajuda aqui. E aquilo começou a me incomodar. Eu disse, cara, mas não pode estar certo isso, né? Uma menina inteligente, estudiosa, capaz, tem tudo. Daí eu fui perguntar, né? Fazer as perguntas certas, porque tem as perguntas certas. E eu disse, tá aí, pronto. Tá exatamente aí.
E isso eu tenho exemplo de outras pessoas da minha família também, que eu tinha esse conceito torto sobre eles. A gente mantém os nossos filhos na pobreza, a gente quebra os negócios deles, nós fizemos isso, porque a gente tem uma visão sobre os nossos filhos. Enquanto a gente não muda a visão que a gente tem sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, sobre a nossa casa, sobre o nosso dinheiro, tá? A gente pega isso, que isso é muito poderoso. Quando você mudar a ideia que você tem sobre o teu dinheiro, sobre o teu negócio, sobre os seus clientes, sobre o teu marido, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, eles mudam. Tudo muda, absolutamente tudo muda. Do nada aparece um negócio, aparece uma situação, aparece uma coisa e tudo funciona de uma maneira certa. É que nem a pessoa que, por exemplo, o cabelo dela. Deixa eu dar um exemplo meu, tá? Eu tava com umas manchas no rosto, uma coisa que tava me incomodando. E eu comecei a perceber que aquilo tava me incomodando. E tava todo manchado meu rosto. Até que um dia o meu filho chegou pra mim e falou bem assim, meu filho menor: Nossa, mãe, tem que passar base, tá muito cheio de mancha no rosto. E eu fiquei olhando assim pra ele. Eu disse, alguma coisa tem aí, né? Daí eu fui lá, como eu não sou trouxa, né? Isso faz um mês, mais ou menos. Eu fui lá e disse assim, não, eu tenho um rosto lindo, eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu me aceito e tal. Ressignifiquei tudo aquilo, né? Ressignifiquei tudo bonitinho. Passou uns 2, 3 dias, eu olhei na minha estante de produtos, tinha uma pomada lá e o creme da CeraVe, que eu adoro. Eu peguei aquela pomada, botei um pouquinho ali na mão, peguei uma dedada de creme da CeraVe, misturei, do nada, assim, gente. Nunca tinha feito aquilo. Misturei os dois e comecei a passar. Passou mais ou menos uma semana, eu comecei a perceber que as manchas foram sumindo. E foram sumindo. Hoje eu não percebo quase nada. Para mim, meu rosto está maravilhoso, a tendência é só melhorar. Então, foi o creme, foi essa misturinha que tirou as manchas do meu rosto? Claro que não. Foi o fato de eu ter mudado a ideia que eu tinha. Porque essas manchas eu já estava percebendo elas há um bom tempo. Elas já estavam me incomodando há um bom tempo, né? Só que quando meu filho me falou, me chamou uma atenção. Eu disse, opa, meu filho veio me falar isso e eu já tinha percebido uns dias, né, atrás. Só que eu deixei para lá. Daí quando meu filho me falou, eu disse, opa, tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo. Eu fui lá, ressignifiquei, aceitei uma nova ideia, pronto, acabou. E apareceu o tal do creme. Só que não foi o creme que tirou as manchas. Claro que não, poderia ter sido até água de arroz. Poderia ter sido até um gel de babosa, qualquer porcaria. A consciência, gente, ela só precisa que a gente crie uma história, entendeu? Então, hoje, se alguém perguntar, nossa, Mari, como que tu limpou teu rosto? Eu vou dizer, menina, você não sabe. Eu peguei o creme da CeraVe e peguei aquela pomada tal e tal, misturei, passei, sumiu tudo. Mas não foi isso. Foi a ideia que eu aceitei. Porque se eu não tivesse mudado a ideia, eu poderia ter passado barro na cara que não tinha tirado. Mari, no caso dos pais. Como assim dos pais? E como nós, filhos, podemos sair disso? Você tem que começar a se ver como uma pessoa diferente, né? Você tem o conhecimento, talvez sua mãe não tenha. Então você começa a se ver como uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa maravilhosa. Você começa a se ver como uma pessoa diferente. Muda a ideia que você tem sobre você. Tem uma vizinha, a minha filha, no caso, não sabia nada disso que eu ensino, né? Então eu tive que mudar a visão que eu tinha sobre ela. Tem uma vizinha que não suporta ver os outros subindo na vida. Então deixa a vizinha pra lá. Não se identifica com a vizinha. Aceita que você tem uma vizinha maravilhosa e começa a perceber isso, né? Porque até o fato de você focar nisso já não é legal. Tudo que você foca, expande. Certo, amores? Vou deixando vocês. Já falei demais, já ajudei demais, tá? Gravem isso. Tudo que você está vivendo na tua vida hoje, tudo, absolutamente tudo. O jeito que o meu marido me trata, o dinheiro que eu tenho na minha conta, o meu corpo, as manchinhas do meu rosto, os calos nas mãos, a gordurinha aqui, tudo. Tudo que você está vivendo hoje, tudo, absolutamente tudo. É um efeito de uma ideia.
Só que essa ideia, ela tem uma base firme. Qual é a base? A tua infância. A tua infância. Tudo que você viu, viveu, presenciou, sentiu sobre dinheiro, sobre amor, sobre teu corpo, tudo isso está sendo espelhado hoje na tua cara, ok? Em forma de situações, em forma de pessoas, de relacionamentos. Então, o que você tem que fazer? Observa o que você não quer mais viver na tua vida e troca a ideia que você tem, ok? Daí você muda tudinho na tua vida, absolutamente tudo. Tudo que você está vivendo na sua vida hoje, tudo é um efeito de uma ideia. Eita, Henry! Feito com sucesso. É isso aí. Gente, sigam minhas ideias que vocês mudam toda a vida de vocês. Porque se eu mudei a minha vida, vocês têm total condição de mudar a vida de vocês. Só que enquanto não mudar a ideia que está sustentando as situações, não muda nada, absolutamente nada. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter 200 empregos, você pode economizar o que for, você pode fazer o que você quiser, você pode... Não, fora nada vai mudar enquanto você não mudar a ideia que você tem por dentro. Certo, amores? Beijos, obrigado. Essa live vai pro YouTube, tá? Amanhã eu acho que eu vou mandar para minha sobrinha já para ela fazer picote. Beijos, obrigada. Fui. Bora lá, né? Bora descansar um pouco.